Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Raquel, eu faço licenciatura em História pelo Polo da Uninter. Estou aqui para fazer mais um vídeo do estágio supervisionado de Gestão Educacional que eu estou realizando de maneira híbrida, aí por causa da situação aí todas que a gente está vivendo aí do Covid, né? Então, nós estamos fazendo os estágios aí dessa forma, desse formato aí. E nós já conversamos um pouquinho, né, em 2 vídeos anteriores, que foi muito bom aí, que nós conversamos um pouco sobre como funciona a nossa inteligência, falamos sobre a sabedoria de uma vida, né, e foi bem interessante, né, as formas de aprender, como é que nós aprendemos, os nossos alunos, e, enfim, como é que as pessoas, né, os métodos de cada um aprender. Vimos que tem formas diferentes, né, de cada um aprender, porque somos pessoas diferentes. E o segundo vídeo foi falado sobre o ensino híbrido, para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona o ensino híbrido, né, que é uma mesclagem aí do ensino online com o ensino presencial, que é uma modalidade que veio para ficar. Agora, mesmo que as aulas voltem presenciais em sala de aula, mas o modelo híbrido, esse tipo de ensino, não vai mais sair das nossas vidas, né? Porque nós vamos continuar sempre estudando dessa maneira, né? Um pouco presencial e um pouco online. Porque aí, se nós falarmos um pouco aí da questão digital, tecnológica, internet, tudo, a gente sabe que tem um mundo de informações aí, né? Então, é um modelo aí que ganhou bastante força nessa pandemia e agora veio com tudo, né? Veio para ficar. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Você já ouviu falar no autodidata? O que significa ser um autodidata? Quais são as suas características? A gente vai falar um pouquinho aí também sobre será que qualquer pessoa pode ser um autodidata ou não? O que significa isso? Então, o assunto eu achei bem interessante para a gente conversar um pouquinho. O que é um autodidata, então? E como ser? É aquela pessoa ou aquele aluno que aprende sozinho. Interessante, né? Em resumo, é isso. Ele aprende sozinho. Ele tem a liberdade intelectual dele, porque ele vai atrás da informação, ele estuda, ele busca. Ele é uma pessoa ligada, né? Digamos assim, na gíria moderna. E de repente você pode estar se perguntando, mas um autodidata é aquele super inteligente, é um gênio então, né? Não quer dizer que ele seja um gênio. E também quero falar para vocês que você também pode ser um autodidata, né? Conforme nós vamos aí conversando, você vai entender o que eu estou tentando te passar. Mas a primeira coisa, o que significa essa palavra? Autodidata. É uma palavra grega, vem do grego, e auto significa si mesmo. E didactos, né, que é grego, significa ensino. Então, você está ensinando para si mesmo. Você toma conta da sua vida, em resumo. Né? Autodidata. Você ensina para si mesmo, você aprende sozinho, tá? E aqui, então, quero compartilhar com você 10 características de um autodidata. Eles têm algumas características, que é que nós vamos ver agora. Mas você também pode estar pensando assim, mas se eu não me identificar com nenhuma dessas características, então quer dizer que eu não sou e nunca vou poder ser um autodidata? Não é bem assim, né? Vocês vão ver que se você não nasceu com nenhuma dessas habilidades, né, você tem a oportunidade de desenvolvê-las. Então, mesmo que você não tenha, você pode vir a desenvolver uma essas habilidades. A primeira, então, tem duas, né?
Então, duas, desculpa, tem 10. São 10 características. E a primeira característica de um autodidata é ser curioso. Interessante, né? A curiosidade é uma coisa que nasce de dentro para fora. É aquela pessoa que tem interesse em saber as coisas. Então, ela não tem como alguém colocar o interesse dentro de você. Então, a pessoa, ela nasce com aquilo ali. Ela nasce curiosa para saber das coisas, né? É uma das características. A segunda característica, ele é o observador. Interessante, né? Ele observa tudo o que ele vê. As coisas que estão à sua volta, todas as coisas, os lugares e os momentos são oportunos para ele observar. Ele está sempre observando as coisas, né? Ele é um observador. Ele fica tentando imaginar como é que aquilo pode acontecer, como é que aquela outra coisa funciona. Esse é, né? Ele é um observador e já fica imaginando. Ele é também um proativo. O que é um proativo? É aquela pessoa que não vai ficar de braços cruzados lamentando a vida, né? É aquela pessoa que vai arregaçar as mangas e vai à luta, tá? Ele vai atrás das coisas. Essa é uma pessoa proativa. Vamos a um exemplo. Digamos que você ficou sem água, tá? Faz um dia todo aí que você tá sem água e você descobriu que a rua toda tá sem água. Todo mundo ficou sem água. Aí, o que o proativo faz? O proativo, ele não fica parado, de braços cruzados. Ele fica pensando assim, mas eu tô sem água, minha rua inteira, tá todo mundo sem água. Mas espera aí, mas por que tá todo mundo sem água? Alguma coisa aconteceu, né? E daí ele vai perguntar, ele vai procurar, ele vai saber o porquê, ele vai querer entender como é que funciona a questão da rede da água, né? Até chegar na sua casa e por que não chegou ali, então, o que aconteceu. E se for preciso, ele vai estudar e vai querer saber o porquê, né? Saber por que isso acontece. E como é que ele pode fazer para ajudar, então, a resolver aquele problema da falta de água para a casa dele e para as demais pessoas da rua toda. Esse é o proativo. O quarto, que é meio parecido, é o inconformado, né? Vamos pegar o mesmo exemplo da água. Ele é inconformado, ele não fica conformado com a situação. Olha, mas espera aí, como é que tá todo mundo sem água todo esse tempo? A água é um direito de todos, todo mundo tem direito. E tô eu sem água, tá a vizinhança toda, e todo esse tempo, e ninguém fez nada, ninguém falou nada. Então, o inconformado, ele não se conforma com a situação de estarem, né, todo mundo ali naquela situação, ele vai atrás, ele pergunta para um, ele pergunta para outro, até ele tentar encontrar uma maneira de trazer a água para a casa dele e para as pessoas da vizinhança dele. O quinto ponto, quinta característica, ele é eficiente. O que é eficiente? É não ficar dependendo dos outros para aprender. Ele vai atrás, ele procura, as pessoas eficientes vão perguntando, vão buscando informações, né? Um exemplo aqui bem prático que eu poderia trazer para vocês seria, digamos que uma empresa vai contratar dois funcionários. E ele chama aqueles dois funcionários, um é autodidata e o outro não. E ele dá a mesma função, o mesmo trabalho para os dois. Tá? Dá uma explicação ali, um pouco de explicação e sai. O autodidata, ele vai pensar assim, ele pediu para nós fazer isso aqui, né, para nós desenvolver isso, a função, mas não deu muita explicação, não falou nada, e agora, como é que nós podemos fazer? Ele vai atrás. Ele vai buscar, ele vai se informar, ele vai procurar, vai perguntar para um, para outro, ele vai dar um jeito, vai se virar. O que não é autodidata, ele vai pensar assim, mas ele quer que eu faça isso e não me informou nada, não me disse como é que funciona, não me disse nada. E aí ele vai lá atrás do patrão e diz assim, fulano, você não me passou as coisas assim, né, como é que eu tenho que fazer, por onde que eu começo e tudo. Aí o cara lá diz pra ele, você vai fazendo assim, assim, e ele vai indo. Aí de repente ele faz lá, não deu bem certo, ele volta lá no patrão dele de novo e pergunta, mais um pouco.
Aí vem de novo, sabe? Ele tá sempre, parece que dependendo, ele sempre dependendo de alguém, não tem atitude, ele não vai sozinho atrás procurar. E o autodidata não, ele já se vira, ele dá um jeito, sabe? Vai se virando. Então, e o que vocês acham? Lá no final das contas, né? Se alguém for receber um cargo, for receber um aumento de salário, quem vocês acham que essa pessoa ia colocar? Provavelmente é o autodidata, é aquele que ia ir atrás, que vai procurar, que ele vai desenvolvendo as coisas, vai buscando por conta, né? Não vai querer aquele outro que tá toda hora, né, perguntando pra ele, toda hora perguntando, inseguro, sempre perguntando, aquela coisa toda. Isso é certo, né? Então, essa é um exemplo aí simples, bem fácil de entender. A sexta característica, fácil adaptação. O autodidata, ele tem facilidade de se adaptar. Por quê? Porque ele, sendo curioso, ele vai observando, vai observando o outro, como é que aquele colega faz o serviço? Como é que aquele outro faz? Né? Ele vai sondando, ele vai observando, né? Vai procurando entender como é que funciona a engrenagem do trabalho, como é que funciona o todo. E quando uma pessoa vai procurando entender o todo, é lógico, né, que esse funcionário vai ser promovido, certamente. Geralmente, raramente, você encontra um funcionário que entenda, tem uma visão geral de tudo, uma visão globalizada, como a gente diz, né? De tudo e entenda um pouco de tudo. É meio difícil encontrar uma pessoa assim. Geralmente a pessoa é mais específica e entende, essa é a minha área, então eu entendo bem aquela e praticamente aquela área só. Então, tu encontrar uma pessoa que tem uma visão geral é meio difícil. E quando encontra, geralmente a pessoa não quer perder. Então, quase sempre ela vai ser promovida. É uma pessoa que tem uma visão, né, geral da coisa. O sétimo, tem força de vontade e persistência. O autodidata, ele não sossega enquanto não solucionar o problema. Enquanto ele não resolver, ele fica ali batendo atrás até, né? Ele testa, ele faz, ele erra, ele pensa onde é que errou, e daí ele volta de novo, e ele pensa de novo, ele vai tentando de novo até ele dar certo. Ele é persistente. Oitavo, é inteligente. Imagina, o autodidata é inteligente? É. Eles são muito inteligentes, né? Mas você sabe que a inteligência pode ser desenvolvida, né? Eu já falei no vídeo anterior que 15% da nossa inteligência é herdada e 85% ela é adquirida. Então, você pode muito bem trabalhar a sua inteligência e chegar onde você quiser. Você pode ter a inteligência que você quiser. Basta ser curioso, ser proativo e ter essas características aí, né? As características aí que eu acabei de falar para vocês. Quanto mais você lê, mais você pesquisa, busca informações, mais a nossa inteligência vai aumentando e se ampliando. O nono, nunca fica na zona de conforto. O autodidata nunca fica na zona de conforto, tá? Ele é aquele que corre atrás, é aquele que é curioso, ele não se conforma com as coisas, ele quer fazer as coisas diferente, ele vai à luta, cada dia ele quer, sabe, fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa de novo, algo diferente, ele não fica naquele anonimato ali, e ele não fica de braços cruzados fazendo todo dia a mesma coisa, né? Então ele nunca fica ali na zona de conforto. E ele coloca o décimo, ele coloca também em prática o seu conhecimento. E isso é muito importante. Porque pensa, o que adianta você ter uma pessoa, um profissional, ter um professor, muito conhecimento, ele tem muito conhecimento, e ele não consegue transmitir. Ele não passa para frente. Não sei se você, de repente, conhece alguém, mas eu já conheci várias pessoas assim, que são muito inteligentes. Eles sabem muito daquilo daquela área que eles estudaram, enfim. Mas eles têm uma dificuldade enorme de passar. Eles não conseguem
passar adiante o que eles aprenderam, né? Isso também é complicado, porque daí fica só para si, né? Eles não conseguem dividir aquilo ali. O autodidata, ele quer crescer e levar todo mundo junto com ele. Ele tem esse olhar assim mais, né? Interessante. Como que o autodidata aprende? De 3 maneiras. Tem 3 maneiras. E nós vamos aprender aqui hoje. A primeira maneira, ele tem que ter estudo. Um autodidata tem que ter estudo. Ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter informação. Né? Então, não existe um autodidata sem estudo. E quanto mais ele estuda, mais informação e conteúdo ele tem. E ele vai atrás disso. Ele vai atrás do conhecimento, né? Ele aprende através do estudo, tá? Segundo, ele observa exemplos e copia. Isso é muito interessante. Ele fica observando, como ele é observador, ele fica observando exemplos de um, exemplos de outro, e ele vai fazendo aquela análise, vai fazendo aquela comparação. Então, ele aqui ficou melhor, lá não deu muito certo, e dele vai copiando o que é bom, que é melhor daquela análise dele. Então, ele é muito ligado, né? Ele é observador. E aquilo deu certo por causa disso, né? Ele fica analisando aquilo deu porque faltou aquele outra coisa. E assim ele vai indo. Ele experimenta e aprende com os erros, analisa, compara e vai acertando e errando. E assim ele vai. Ele é bem teimosinho. E como nós podemos dizer, então aqui ele tem que ter estudo, né? Só para dar uma revisada. Ele observa exemplos e copia. E ele é persistente, tá? Então, dessas maneiras, o autodidata aprende melhor. E quais são as vantagens de ser um autodidata? Você acha que tem vantagem de ser ou não? Tem muitas vantagens, muitas. E eu vou falar para vocês. São várias elas. O autodidata, ele não depende da instrução de outra pessoa. Ele aprende sozinho. Ele aprende através do Google, do YouTube, dos vídeos, através das conversas com amigos, de pessoas que entendam daquele assunto. Ele aprende, olha, em todos os lugares e em todos os momentos. Ele é muito observador, então tudo ele tira um aprendizado. Sabe aquela pessoa que deu tudo, tira um lado bom, mesmo que a situação não seja boa? Então, mais ou menos isso. Ele vai observando e vai aprendendo, sempre aprendendo. Ele faz o processo de aprendizagem dele ser independente, sem depender de um de outro. Ele não precisa estar fisicamente naquele local para estudar, não tem um local fixo, né, físico. Não precisa estar lá na sala de aula para estudar, eu não estou na sala de aula, então não vou estudar, o lugar de estudar é lá na escola só. Ele pode aprender em casa, ele aprende na rua, ele aprende de manhã, de tarde, de noite, não tem horário fixo. Tá? Ele é independente. E ele vai também atrás de um e do outro e se vira. O conhecimento é uma das poucas coisas que é de graça, é interessante. Porque o conhecimento você não paga por ele. Você pode adquirir conhecimento de todas as maneiras. Em todos os lugares, em todos os momentos. Basta você saber discernir, você querer. Você pode adquirir conhecimento. Você não precisa pagar, como eu falei, né? Você tem de graça conhecimento. Você aprende de muitas formas. E a única coisa que ninguém pode tirar de você, mas ninguém mesmo, é o conhecimento. Isso é uma coisa que você vai guardar com você para sempre. O autodidata são pessoas interessantes, muito interessantes. Você já pensou, já imaginou aí na sua mente aquela pessoa assim, que você diz, nossa, mas como é bom de conversar, parece que dá gosto de conversar com aquela pessoa. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem conteúdo, é uma pessoa que tem assunto para falar.
é aquela conversa assim que flui, né? Eles são pessoas extremamente criativas, então é muito bom conversar com pessoas assim, desse nível, né? Um exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, ele era um autodidata e ele disse uma frase muito interessante. Anota aí a frase, ó. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Interessante isso aqui, tá? Então, perder tempo em coisas que não interessam nos priva, nos tira o tempo de aprender aquilo que realmente seria interessante, seria bom. Então, não perca tempo com bobagens, né? Não perca tempo com coisas que não vão edificar nada, não vão somar nada na sua vida. Mas perca tempo com bons livros, boas leituras, boas pesquisas, coisas que realmente vão te agregar. Escolha, saiba, seja sábio para escolher os tipos de assuntos que você vai estudar, de matérias, de o que você vai ler, o que você vai ouvir. Isso é muito importante. E eu posso ser um autodidata? O que vocês acham? Pode sim. Mas para isso você tem que querer, basta você tenha disposição e queira aprender alguma coisa, sem o auxílio de outra pessoa, né? Você, resumindo, sendo um conhecedor independente, né? Basta você ser curioso, ser dedicado, desenvolver, né, esse potencial e também essas características que eu falei para vocês aí, tentar desenvolver e ir trabalhando a memória. Então, você pode ser sim um autodidata. A gente tem que aprender a aprender. Aprender a se virar, a ter curiosidade. E aqui eu tenho também umas dicas para passar para vocês. Dicas para ser um autodidata. O que um autodidata tem que ter? Como ele deve ser? Primeiro, ele tem que administrar o seu tempo. Um autodidata, ele estuda bastante, ele pesquisa, ele vai atrás, ele não fica parado, como nós falamos antes, né? Ele vai à luta. Então, ele tem que administrar o seu tempo, porque ele estuda bastante, né? Se possível, estudar todos os dias. Se você conseguir manter ali uma regra, todos os dias de tal horário eu vou tirar para estudar. Tantas horas. Você conseguir se regrar, se administrar o seu tempo, isso olha, é meio caminho andado. Tem que estudar em casa, mesmo que estude na escola, mesmo que volte às aulas presenciais, vocês têm lá 4, 5 horas para estudar lá na escola, você tem que tirar no mínimo umas 2, 3 horas em casa para estudar depois, para revisar o conteúdo, para fazer alguma coisa a mais que vai agregar, vai somar aquele conteúdo. Então, você tem que estudar em casa também. Tentar estudar num lugar silencioso, num lugar agradável, um lugar que você se sinta bem. Isso também já ajuda. E pessoas organizadas e disciplinadas têm 90% de chance de serem um autodidata. Que interessante. Pessoas organizadas e disciplinadas. Tá? Elas já têm um percentual bem alto aí de ser um autodidata. Evite também hábitos que procrastinam a sua aprendizagem. O que é isso? Que vá atrapalhando, entende? Por exemplo, hoje eu fiz aquele cronograma de estudar todos os dias, das 8 às 11, digamos, da manhã, das 8 às 11. E daí um dia, tá tão bom de ficar na cama, tá mais friozinho, tá chovendo, tá isso aqui, eu vou levantar mais tarde. Então, ao invés das 8, eu já vou levantar lá às 9h30. No outro dia, mas me deu um sono hoje eu vou dormir até às 10. Já não estudou mais nada, né? Primeiro dia estudou um pouquinho, no segundo dia não estudou mais nada, aí no outro, estudar todo dia já não estuda, sabe? Então tu quebra aquela rotina. Então não deixe, isso é ser um procrastinador, na verdade. Ó. Evite hábitos que
procrastinam a sua rotina, sua aprendizagem. Então, não deixe que isso aconteça, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa de rotina, sabia que o nosso cérebro, ele precisa seguir uma ordem ali, né? Uma rotina. Então, seja disciplinado. Invista também no seu autoconhecimento e descanso. Você precisa descansar um pouco, tá? Por mais que você estude, tem que estudar ali bastante, as horas e tudo, mas o teu corpo, o teu organismo, a tua mente, ele precisa de um descanso. Então, você precisa descansar também um pouco, não vai ficar estudando o dia todo, né? E a gente precisa também de um momento, assim, independente, cada um, né? Sabe, tem pessoas que descansam a mente praticamente sem fazer nada, né? Pegam, deitam no sofá lá e tudo. E outras não, outras usam outras coisas. Tem pessoas que fazem um tricô, fazem um crochê, outras gostam de costurar, outras praticam esporte. Então, outras preferem caminhar, outras ler um bom livro. Então, depende de cada pessoa, né? Depende da como você melhor se com melhor descanso sua mente. Aí você vai, né, vai fazer, mas você precisa também ter esse momento de lazer, esse momento aí a sós para você. Encontre recursos eficientes. Converse com pessoas que entendam do assunto, pesquise em sites seguros e também, cuidado, não é porque é lá no Google, né, que tudo que tem lá é certo, tudo lá tá tudo ok. Então, também tentam ver que site vocês estão pesquisando, pesquisar em sites assim mais seguros, porque tem muito fake news por aí, né? Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado. E cada um aprende de uma forma, cada um aprende de uma maneira. Então descubra a sua forma de aprender melhor, né? Descubra o seu método. Eu crie um método de aprendizagem como você achar melhor, mas faça isso. Tá? Isso é uma das maneiras também bem importante. Acredite em você mesma, seja otimista, né? Seja aquela pessoa que acredita em você, na tua capacidade, na tua persistência, né? Então, acredite em você mesmo. Vá à luta e faça. Tem muita gente que vai querer desviar você do caminho. Isso aí você pode ter certeza, né? Então, não deixe que as outras pessoas te tirem do foco, ficam dizendo, estudar para quê? Estudar é bobagem, o que você quer ir, né, estudando, se formando, a gente tem tanta gente aí que ganha dinheiro sem estudo, tem, mas isso é assunto para outro dia, né, outra hora. E também não é só questão é questão da cultura, do conhecimento, né, então isso tudo depende das prioridades e eu diria assim, depende de cada um, o que você acha de prioridade, o que é importante para você, né? Então, mas não deixe que as pessoas desviem você do foco. Se você tem um foco, tem um objetivo, fazer um curso, terminar, estudar, fazer uma graduação, então não deixe que as pessoas tirem você do foco com conversas, com isso e aquilo, né? Então seja disciplinado e vá à frente, né? Analise o seu desempenho, isso é importante também, você analisar como é que está sendo o desempenho, aonde você precisa melhorar, aonde já está bom. Reconheça os seus pontos fortes, também interessante. Acompanhe a sua evolução, crie desafios para você mesmo, né? Não se acomode, não se acomode. Nunca desista, não desista. Pode até, muitas vezes, estar difícil, está complicado, né? Não estou conseguindo, mas não desista. Por mais que esteja difícil e que você desanime um pouco no caminho, mas recomece de novo. Não desista dos seus sonhos, das coisas que você quer fazer, que você quer conquistar. Converse com pessoas que te inspirem, isso é muito importante. Às vezes, nós passamos por dificuldades, por problemas e a gente fala com as pessoas erradas.
né? Muitas vezes sabe que é você estar no lugar errado e conversar com a pessoa errada. Então, tenta se aproximar daquelas pessoas que te inspiram, que te colocam para cima, que te dão um up, assim, sabe? Na tua autoestima. Então, tente ficar perto de pessoas assim, não aquelas que te colocam para baixo, que já estão meio na deprê, é pior, né? Então, faz isso. E você poderia se perguntar, por que eu preciso ser um autodidata? Por que eu preciso ser? Bom, aí a gente pode responder que as coisas mudaram, né, gente? Então, tudo mudou. O mundo mudou, tudo. Na época, aí, uns anos atrás, não se falava muito em tecnologia, né? A escola era totalmente diferente. Mas as coisas foram mudando. E mudaram muito, e principalmente do ano passado para cá, com essa questão aí da pandemia. Então, é praticamente uma necessidade. Se você quiser, olha, se você quiser se sobressair aí no mercado do trabalho, na sua vida pessoal também, em todos os sentidos, em todas as áreas, é praticamente já uma prioridade, uma coisa que você precisa. Porque tudo mudou e principalmente com ênfase aí da pandemia, né, como eu falei, a escola tradicional não vai mais voltar. Aquela história da escola que o professor lá na frente e só ele falava, só ele detinha o conhecimento e passava para os alunos ouviam, né, e vice-versa, só aquilo ali, sem o aluno buscar mais nada, sem procurar se aperfeiçoar. Até os próprios profissionais, os professores, não se, não se aperfeiçoavam tanto também, assim como agora. Então, aquela questão ali não volta mais, não vai mais voltar, sabe? Então, por isso que nós precisamos, né? Precisamos ir acompanhando, não podemos ficar para trás. Porque de uma hora para outra, assim, os professores tiveram que se atualizar tecnologicamente, assim, de uma maneira, tiveram que aprender, né, na obrigação a lidar com as plataformas digitais, a ter contato com os alunos aí pelo WhatsApp, questões por e-mail, tudo. Então, reuniões com pais, alunos pelo Meet, pelo Zoom, essa questão toda e todas as reuniões online. Então, os professores tiveram que se adequar a isso tudo. E também os professores descobriram que os alunos não sabiam tanto assim de computadores como eles falavam, né? Porque os alunos falavam ali e os professores, nossa, né? Os alunos agora são mais jovens nessa era digital, enfim. Eles sabem muito, mas sabe que nessa pandemia foi descoberto que eles não sabiam tanto, assim, porque até agora tem alunos que não sabem passar um e-mail, não entendem sobre as reuniões, como é que funciona, não se acharam ainda lá na plataforma do Classroom, lá, que eles têm que postar, tem as aulas e tem que postar trabalhos e tudo. Então, foi descoberto que os alunos não sabiam tanto assim como se imaginava também. Isso também foi descoberto tudo agora. E agora, gente, o ensino ele tá mais independente, né? Querendo ou não, ele tá mais independente. Porque como tudo mudou, né? E a realidade nossa hoje que estamos vivendo foi o que pressionou essa mudança toda, né? Então, tudo isso veio só juntando cada vez mais, veio somando e consequentemente nos obrigando a nos adaptar a nova situação aí. O que mais que eu poderia dizer para vocês sobre isso aí? Que nós temos que buscar então mais informação sozinhos, né? Temos que procurar aí, não só esperar pelo professor e pelo que ele passa, a gente sempre tem que querer algo a mais. O professor vai acabar então? Não, o professor não vai acabar. Só o que mudou, gente, foi o perfil do professor.
O professor agora, ele é mediador. O que é mediador? Ele vai fazer aquela mediação. O aluno vai trazer as questões, as dúvidas ali, os porquês, as indagações ali, e o professor vai tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, vai auxiliar ele, vai mediar, vai ser um mediador, né? O professor, aquele que vai orientar, tá? E o aluno que ficar de bracinho cruzado em casa, esperando voltar tudo que era antes, né? Pode esquecer, porque isso aí não vai voltar mais, né? Quando se voltar para a escola de aula, para a sala lá, vai se adaptar vai se confrontar com uma realidade que, né, vai tomar um baque, um susto, porque não vai mais voltar, não vai mais ser assim. E então, gente, temos duas opções, né? Ou você se torna um autodidata e se dá bem na vida, ou você vai sempre ser aquele que espera tudo na mão, ali de braços cruzados, se conformando com o mínimo. Ou é um, é outro. É aquela história do exemplo ali dos dois funcionários da empresa, né? Um ia toda hora lá atrás do patrão perguntando uma coisa e outra e não sabia e tudo ele estava lá perguntando, ele queria ganhar prontas respostas, né? Ou ele seria aquele outro, né, que era o autodidata, que não sabia, mas foi procurar, foi descobrindo, foi perguntando para um e outro e se virou a aprender, né? Então, é dois perfis, ou é um ou outro, ou você é um ou é outro, né? E a minha, assim, opinião, digamos, o meu conselho, certo, né? O meu conselho que eu dou para vocês é que vocês sejam, então, um autodidata, né? Que não seja aquela pessoa que fica acomodado, parado, esperando receber tudo nas mãos, que venha tudo pronto, mas que você seja uma pessoa que acredita em você mesmo, que você procura, que você vai atrás, que você vai buscar e que você tenha um conhecimento assim, independente de qualquer pessoa, que dependa só de você mesmo, de você pesquisar, de você procurar, de você querer, tá? Então faça a diferença, faça. Faça a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua escola, né? Faça a diferença na sua vida, tá? Seja uma pessoa que acredite em você, que você pode mais, que você tem uma memória maravilhosa, que você só depende de você desenvolver ela, de você querer, de você buscar, de você aprender, tá? Então, você pode ser um autodidata? Pode, com certeza. Basta você querer, tá bom? Um abraço e até mais.